Os Cânticos dos Degraus, por Stephen King. Capítulo 4. Sob disciplina. Leamos o Salmo 123. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. A alma, em busca de Deus, agora já andou uma distância considerável em sua ascensão até o lugar de perfeita união com Deus. Neste quarto cântico, a alma peregrina finalmente entrou na casa do Senhor. Ela está um passo mais perto do seu alvo. 2 salmos atrás, enquanto viajava para Jerusalém, ela podia apenas levantar os olhos para os montes, mas agora a vemos levantando os olhos a Deus que habita nos céus. Anteriormente, ela só podia pensar em Deus como aquele que fez os céus e a terra. Mas aqui a vemos dirigindo-se diretamente a Deus, ó tu que habitas nos céus. Antes a alma estava a alguma distância de Jerusalém. Agora ela está na própria Jerusalém. Em um cântico anterior ela estava às portas. Neste momento ela está dentro da casa de Deus. Sem dúvida, então, a alma peregrina já subiu até agora diversos degraus, deixando para trás, ao longe, aquelas terras estrangeiras. Ela hoje entrou na casa de Deus. Ela não está mais com o mundo, mas com o próprio Deus. Mas isso significa que hoje a alma alcançou o ápice das experiências cristãs? Ela está na casa de Deus, é verdade. Ela pode levantar seus olhos até o próprio Deus, sim. No entanto, precisamos nos dar conta de que ela ainda está a alguma distância de Deus. Lendo esse salmo, de alguma forma, tenho a impressão de que a situação desta alma é a mesma daquele homem que o Senhor Jesus descreveu no Evangelho de Lucas. Um homem foi ao templo um dia orar, e bem longe do altar, ele orava esta simples, mas sincera oração: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A alma cujas experiências espirituais estão descritas nestes 15 cânticos dos degraus, essa alma que está caminhando em direção àquela vida de união plena com Deus, trata-se, sem dúvida alguma, de uma alma salva. Ela não é, de modo algum, uma pessoa não convertida, um pecador afastado de Deus. No entanto, apesar do fato de ser crente e estar na casa do Senhor, sua posição é como se ainda estivesse nos átrios exteriores do templo. Embora possa levantar os olhos e visualizar a arca no Santo dos Santos, embora possa parar e contemplar a glória de Deus, de alguma forma, no entanto, ela olha de longe. É um olhar distante. Esta é a sua condição no momento, pois o salmista imediatamente continua: Como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e como os olhos da serva atentam para as mãos de sua senhora, assim nossos olhos atentam, ou estão dirigidos para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. A figura empregada aqui tem sua origem na cultura oriental. Sabemos que mesmo hoje, no Oriente Próximo e em todos os lugares no Oriente, o povo continua mantendo servos e escravos, e ainda é hábito os senhores e senhoras orientais não dizerem a seus escravos e servas o que devem fazer, especialmente na presença de convidados.
Eles consideram deselegante precisar expressar verbalmente as tarefas dos servos. Assim, quando existem convidados numa casa, o Senhor expressará seus desejos a seus escravos, não com palavras, mas com determinados gestos, talvez um movimento com a mão ou um sinal com os dedos. E, como de costume, os servos ou servas ficam na parte mais baixa da sala do banquete, ou num patamar mais baixo em relação ao seu senhor e convidados. Você consegue imaginar essa cena? Imaginemos uma enorme sala, na qual o senhor entretém seus convidados. Os escravos estão apostos no fundo da sala, com o corpo ereto e olhos atentamente dirigidos ao senhor. Eles estão alertas, preparados para entrar em ação a qualquer momento. Eles olham em uma só direção. O que eles estão olhando? Os servos esperam pelo mais imperceptível movimento da mão de seu senhor. É possível que seus convidados não percebam movimento algum. Seus servos, todavia, o percebem. Quando os senhores movem talvez apenas um de seus dedos, de uma ou outra forma, os servos imediatamente reconhecem o desejo do amo e apressam-se em cumpri-lo. No entanto, há algo ainda mais interessante. Muitas vezes o senhor nem precisa indicar seu desejo. O escravo já antecipa o que o amo quer e executa o desejo do seu senhor sem qualquer demora. Como um escravo pode chegar a discernir tão intuitivamente o desejo do senhor? Provavelmente por causa de um longo tempo de convivência e treinamento. Como resultado, desenvolve-se entre eles um entrosamento tal que o escravo pode antecipar o movimento e o desejo de seu amo. O servo e o senhor, então, começam a entender-se muito bem. Todos nós sabemos que em tempos antigos o senhor era um monarca absoluto em sua casa. Ele tinha total autoridade. Ninguém ousava rebelar-se, resistir ou retrucar. Ninguém se arriscaria. Em sua casa, o senhor era soberano absoluto, e o servo ou escravo rendia absoluta obediência a seu senhor. Tudo aquilo que o senhor desejava, o escravo cumpria, obediente, humilde e voluntariamente. Para nossa mente moderna, isso parece extremamente cruel. Apesar das aparências, no entanto, podemos frequentemente encontrar exemplos extremos de mútua intimidade entre o senhor e o escravo. Um senhor poderia chegar ao ponto de proteger o escravo, mesmo pondo em risco, por exemplo, sua própria vida. E o mesmo podia acontecer com um escravo em relação ao seu senhor. O senhor é totalmente responsável por seu escravo, para o melhor e o pior. E havia uma tal intimidade de relacionamento que o mais simples movimento da mão do senhor seria notado pelo escravo e executado sem falta. Voltando então, mais uma vez, àquela alma que está subindo degrau por degrau até Deus, vemos que ela avançou até que se encontra na casa de Deus. E é na casa de Deus que ela se dá conta que é um escravo, um servo, uma serva do seu Senhor. Irmãos, vocês já se deram conta disso em suas vidas? Isso já se tornou sua experiência? Vocês são salvos, amam ao Senhor, vocês o buscam e desejam conhecê-lo mais. Já descobriram então que estão agora na casa de Deus? Já discerniram seu lugar na igreja? Já perceberam que vocês não estão mais no mundo, mas na igreja, e que há um lugar para vocês na casa de Deus? E vocês finalmente se deram conta que o relacionamento entre vocês e Deus é o relacionamento de um escravo com o seu senhor, um escravo voluntário com um senhor amável? O Senhor Jesus não é apenas nosso Salvador, Ele é nosso Senhor também. Ele é o amo e Senhor de nossas vidas,
e nós nos tornamos seus escravos voluntários. Você já chegou a este estágio? Se você ama ao Senhor e o busca, irá chegar a esse estágio. Você aprenderá que somos filhos. No entanto, enquanto o filho é jovem e imaturo, sua posição é como a do escravo. Temos uma explicação disto na carta de Gálatas. Somos os herdeiros e filhos de Deus. É verdade. No entanto, quando somos jovens e imaturos, somos como servos e escravos por amor diante de Deus. Lendo em Gálatas capítulo 4, verso 1, verificamos isto. Precisamos ser treinados, disciplinados, ajudados, amadurecidos. Estamos esperando humildemente no Senhor? Nós desejamos permanecer perante Ele e esperar nele, alertas e com os nossos olhos dirigidos atentamente para Ele, para que possamos discernir e obedecer seus movimentos e seus desejos? Ou ainda desejamos ir por este ou aquele caminho, fazendo isso ou aquilo, de acordo com nossa própria vontade? Em que estágio realmente estamos na nossa caminhada cristã? Devemos entender que, simbolicamente, a mão do Senhor pode significar inúmeras coisas. Primeiramente, pode significar suprimento, sustento. O Senhor supre as necessidades de seus servos e servas. Eles nunca precisam preocupar-se com seu sustento. Quando necessitam de qualquer coisa, aquilo que falta é maravilhosamente suprido pela mão de seu Senhor. Não preciso lembrar-lhes que esse pensamento foi expresso muitas vezes através dos Salmos. Por exemplo, no Salmo 104 lemos: Abres a tua mão e enchem-se de bens. Outro exemplo está no Salmo 145. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. A mão do Senhor significa sustento. Com isso em mente, creio que é apropriado fazermos uma pausa e pensarmos por alguns momentos nessa questão. Como nós estamos sendo supridos em nossas necessidades? Onde vamos buscar o sustento para todas as coisas que desejamos? Quando você tem uma necessidade, seja ela referente à sua vida física diária, ou seja ela uma necessidade espiritual, como conforto, força ou sabedoria, eu lhe pergunto, onde você obtém seu sustento? Se você é seu próprio Senhor, se você governa a sua própria vida, então obviamente será você aquele que vai preocupar-se com todas as suas necessidades. Sempre que faltar alguma coisa, você não olhará para mais ninguém a não ser a si próprio, para tentar achar um meio de suprir sua necessidade. Mas se você for um escravo de Cristo, se você submeteu completamente sua vida ao Senhor, quem é responsável pelo seu sustento? Você precisará continuar a olhar aqui e ali? Você precisa continuar dependendo de sua própria força para sobreviver? Claro que não, porque de agora em diante você olha para a mão do seu amo e ali encontra o suprimento de cada necessidade. A fonte de seu suprimento mudou, porque o Senhor de sua vida mudou. A vida cristã é uma vida dependente, uma vida de dependência do Senhor. Você realmente confia no Senhor para cada uma de suas necessidades? Ou está indo para este ou aquele lugar procurando esta ou aquela solução, ou mesmo perdendo seu sono tentando encontrar uma resposta para sua necessidade? Deixe-me dizer-lhe que esta não é a vida de um escravo de Cristo. Um servo do Senhor pode sempre olhar para a mão do Senhor, e quando o Senhor abre sua mão, os desejos do coração são completamente satisfeitos. A vida de um cristão é uma vida de dependência. Ele depende da mão do Senhor para o sustento. No entanto, a mão do Senhor não significa apenas provisão e suprimento. Também pode transmitir a ideia de sustento e socorro.
Veja, por exemplo, Salmo 63, verso 8. Tua destra me sustenta. Oh, quão frequentemente necessitamos de sustento. Sentimos que somos fracos, que não podemos prosseguir. Estamos cercados por tentações, dificuldades e inimigos por todos os lados. Por isso, necessitamos de sustento. Mas onde podemos consegui-lo? Podemos olhar para a mão do Senhor, pois sua destra nos sustenta onde quer que vamos. Acaso podemos esquecer destas confortantes palavras de Davi? Salmo 139, os versículos 9 e 10. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Onde quer que estejamos, querido povo de Deus, seja qual for nossa situação, vocês e eu precisamos olhar para a mão do Senhor, para nosso sustento, para nosso socorro. Se voltarmos a considerar o presente cântico dos degraus, vamos observar claramente que esta alma peregrina atingiu tal ponto na sua ascensão espiritual que ela é capaz de esperar pela mão do Senhor para cada uma de suas necessidades. Num sentido, ela foi purificada de sujeira do mundo, pois já não mais o procura para suprir suas necessidades, mas aprendeu como o braço do Senhor é magnificente e forte. Tornou-se uma ovelha humilde, dependente do braço de seu Senhor pastor. Ela não olha para a força dos príncipes, nem para a rapidez dos cavalos, mas para o Senhor, a fim de obter sua libertação. No Salmo 78, versículo 42, diz: Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Essa alma confessa, como Pedro confessou ao Senhor: A quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. A mão do Senhor ainda pode indicar outro imponente aspecto de nosso relacionamento com o Senhor. Uma alma aprende a ser guiada pela mão do Senhor. No Salmo 139, versículo 10, nós lemos: Até ali a tua mão me guiará. Não por seu olhar ou por seus olhos, mas por sua mão ela é guiada. Ou seja, a alma é guiada e dirigida pela providência do Senhor, reconhecendo que as mudanças nas circunstâncias de sua caminhada são para que ela conheça a mente do Senhor. Consequentemente, a alma caminha de acordo com o apontar do dedo do Senhor. Ela não mais caminha de acordo com sua própria mente, e já faz isso há algum tempo. Pelo contrário, está prestando atenção à mão do Senhor e desejando ser guiada pelo Senhor. Ela ainda não chegou ao ponto mais íntimo de ser guiada pelos olhos. No momento, ela precisa ver o movimento das mãos para que saiba a mente de Deus. Agora apenas conhece Deus pelos seus atos, mas um dia conhecerá Deus por seu coração. Não obstante, essa alma, nesse estágio de seu crescimento, já não é mais como um asno selvagem andando por seu próprio caminho. Ao invés disso, está esperando o guiar de Deus através das ordens de sua mão providencial. E isso é, na verdade, um grande passo na direção certa. Tendo visto as diferentes ideias transmitidas pela expressão a mão do Senhor, será que já exaurimos todos os seus possíveis significados? Creio que não, pois há pelo menos mais um sentido sugerido por essa expressão. A mão do Senhor também nos transmite a ideia de disciplina. E neste Cântico dos Degraus que estamos estudando, o significado da expressão a mão do Senhor transmite mais a ideia de disciplina do que provisão, sustento ou guiar de Deus. Nós precisamos olhar para a mão do Senhor para que por ele sejamos disciplinados. Precisamos ter a atitude característica do servo ou serva, que para e olha atentamente a mão do Senhor ou Senhora até que ele seja gracioso para conosco.
Nós necessitamos de disciplinas, particularmente no tempo em que somos jovens, mas isso não significa que quando somos velhos já não precisamos mais dela. Precisamos de disciplina, especialmente enquanto somos jovens. Os jovens não gostam de disciplina, querem ser livres, querem fazer tudo o que desejam. A atitude de uma pessoa jovem resume-se no seguinte: o jovem quer liberdade, não quer nada que o prenda. Mas é exatamente por esse motivo que esse é o tempo de correção e disciplina. Por acaso alguém gosta de disciplina? No entanto, se não formos corrigidos pelo Senhor, somos bastardos e não filhos. Isso é o que a Bíblia diz. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, e como filhos serão disciplinados. Um verdadeiro servo ou serva do Senhor precisa estar em constante disciplina. Ele é um verdadeiro discípulo do Senhor. Consequentemente, se alguém ama o Senhor genuinamente e deseja continuar com ele, será disciplinado pelo Senhor. Há muitas coisas em nós que precisam ser amoldadas, subjugadas, purificadas, a corrupção, a nossa carne. Nós realmente necessitamos de disciplina. Assim, a mão do Senhor virá até nós e sobre nós, e estará para disciplinar-nos e castigar-nos, para afastar a estultícia, a maldade e a vida da carne em nós. Você talvez já tenha se perguntado, por que durante o tempo em que não amava tanto ao Senhor, parece que podia viver uma vida de relativa calma? Sim, você era salvo. Sim, você conhecia o Senhor, mas você não o seguia com diligência e zelo. Portanto, parece que Deus não perturbava muito sua vida. Aparentemente, você era capaz de fazer muitas coisas e seguir toda e qualquer ideia que lhe vinha à mente. Parece que tudo estava bem. Todavia, quanto mais você se aproxima do Senhor em amor, quanto mais intensamente você o busca e caminha mais próximo dele, tanto mais sua mão se torna evidente sobre sua vida, e tanto mais você descobrirá que está sob disciplina. O contraste é enorme. Quando o Filho de Deus está afastado dele, o Senhor é brando e suave. Mas basta esse filho aproximar-se do Senhor, imediatamente sua mão começará a discipliná-lo. O Senhor parece ser duro com ele. Alguém pode perguntar, por que isto acontece? É porque ele nos ama. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. Isto lemos em Hebreus, capítulo 12, verso 6. O Senhor deseja treinar-nos. Ele deseja fazer-nos completos, aperfeiçoar-nos, deseja conformar-nos com a imagem de Cristo. E é natural que durante um período de disciplina haja tribulações e tristezas. Mas se apenas nos lembrarmos que o Senhor disciplina apenas aqueles a quem ama, então adotaremos de boa vontade a atitude do servo descrita nesse salmo. Quando você estiver sob a mão disciplinadora do Senhor, não resista. Quando sentir a vara de Deus que nos disciplina, não fuja. Ao contrário, quando estiver sob a mão disciplinadora do Senhor, aprenda a esperar nele e olhar atentamente para a sua mão, até que ele seja gracioso para com você. Que sejamos como essa alma, cuja caminhada estamos estudando, que gradualmente despertou para ver sua posição como de um escravo. Esta alma aprendeu esta atitude correta. Ela aprendeu a esperar pela mão do Senhor, até que o Senhor seja gracioso para com ela. Essa alma agora vê que há graça na severidade do Senhor. Essa alma, serva do Senhor, agora deseja que o Senhor seja rigoroso para com ela. Ela não quer que o Senhor desista dela. Quando em disciplina, ninguém se sente feliz. No entanto, o verdadeiro servo do Senhor
vê a necessidade da disciplina. Ele aprendeu a humilhar-se perante a poderosa mão do Senhor, conforme 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Quão gracioso é o tratamento daquela mão poderosa para com seu servo. A vara do Senhor sobre nossa vida é sinal de seu amor. A alma aqui está a sós com Deus. Ela fechou-se voluntariamente em Deus, pois não olha para ninguém mais além de Deus. Seus olhos tornaram-se simples. Eles não veem a ninguém mais senão a Jesus. Ela não deseja que a graça venha de ninguém mais a não ser do próprio Deus. Deste momento em diante, ela espera com expectativa até que aprenda a lição e o Senhor retire sua mão de sobre ela. No entanto, diferentemente dessa alma, inúmeros cristãos perdem lições valiosíssimas para a sua vida por terem uma atitude negativa quando estão sob a mão do Senhor. Eles murmuram, lutam, rebelam-se, esperneiam, tentam soltar-se, fogem, escapam. Oh, amados irmãos, se estivermos sob a disciplina do Senhor, devemos ter a seguinte atitude. Devemos olhar para a mão do Senhor até que Ele tenha piedade de nós, pois sua mão é uma mão de amor. Madame Guyon um dia exclamou: "Eu quero beijar a vara de sua disciplina." Quando Deus está tratando conosco, vamos beijar aquela mão que nos disciplina, porque a mão que nos castiga é uma mão que foi transpassada em nosso favor. Nos versículos 3 e 4 do Salmo 123, a alma começa a orar. Nos versículos 1 e 2, há uma declaração de uma atitude de seu coração. Com base nessa atitude de coração, a alma ora pedindo que Deus tenha piedade dela. Deus é sua confiança, seu único refúgio, sua ajuda, seu conforto. Ela pede graça. Nada agrada mais a Deus do que quando nós oramos pedindo-lhe graça. Quão tolos somos pensando que podemos fazer alguma coisa por nós próprios, que podemos obedecer às leis de Deus, cumprir seus mandamentos, servir seus propósitos. Pensamos que lhe fazemos bem quando nos esforçamos. Na verdade, isso causa dor ao coração de Deus que nos ama, pois Ele sabe que em nossa carne não habita bem algum. Os que estão na carne jamais podem agradá-lo, nem desejam obedecer-lhe. O que precisamos fazer é dirigir nossos olhos para a mão do Senhor e aceitar com humildade de coração a correção e o treinamento que Ele sabe que precisamos. Que esperemos então nele, até que a obra seja realizada e sua mão seja retirada, até que a graça nos seja conferida. E nosso Senhor, que sempre deseja fazê-lo, dispensará tal graça sobre nós. O que é graça? Vamos meditar por alguns instantes naquele importantíssimo evento na vida de Paulo, contado pelo próprio apóstolo em 2 Coríntios capítulo 12. Paulo nos relata as grandes revelações que recebera, como ele fora arrebatado e como escutara coisas gloriosas demais para serem referidas. E por causa disso, o Senhor permitiu que ele fosse esbofeteado pelo inimigo para que não se exaltasse. Foi-lhe dado um espinho na carne, que lhe causava desconforto, tornava-o fraco e humilhava. Por causa disso, Paulo orava ao Senhor intensamente, clamando por livramento. O apóstolo suplicou 3 vezes, dizendo: "Afasta de mim este espinho." Como Paulo desejava ser livre, ser liberto desse espinho que o incomodava. No entanto, sabemos o que o Senhor disse a Paulo: "A minha graça te basta." Lá estava Paulo tentando ser liberto do espinho, mas Deus, por sua vez, concedeu-lhe graça para suportar o espinho. Irmãos, não podemos ver a nós mesmos nesse episódio da vida de Paulo? Quando estamos sob algum tipo de disciplina, não é esta a nossa constante oração? Oh,
que a mão do Senhor seja retirada de sobre mim. Nós também desejamos ser libertados do espinho, do apuro, do problema, da aflição. Por quê? Porque queremos ser livres para que nos sintamos fortes. Mas, amados, a coisa mais preciosa não é a retirada do espinho. O elemento mais precioso aqui é aprender a graça, aprender a lição da graça. A minha graça te basta. O que é graça? Graça é algo que nos é dado sem que tenhamos que pagar. Graça não é algo que merecemos, é um favor imerecido. A graça vem de Cristo. A graça é Cristo. A graça de Deus é o próprio Cristo. Quando você estiver sendo pressionado, quando estiver em dificuldade, quando estiver sob a mão disciplinadora do Senhor, que você possa fazer esta grande descoberta. Olhando para o Senhor com mansidão e humildade, você pode entrar na maravilhosa esfera de atuação da graça. A graça de Deus, o próprio Cristo, torna-se real para você. Ele nos é dado exatamente através dessa mão que disciplina, e assim crescemos em Cristo. Por outro lado, no entanto, você pode ser uma daquelas pessoas que procura escapar do sofrimento, fugindo do toque disciplinador de Deus. Você efetivamente pode ser bem-sucedido em evitar qualquer tipo de sofrimento. No entanto, esse procedimento só significa perda para você, porque você perde a oportunidade de aprender a graça. Eu lhe pergunto, o que é mais importante? A graça, o próprio Cristo, ou o bem-estar e o conforto da vida? Há alguma comparação? Assim vemos neste quarto cântico que à medida que a alma entra na casa de Deus, ela aprende que nessa casa há disciplina. Em nenhum outro lugar podemos experimentar mais disciplina do que na casa de Deus. Se um garoto foge de casa, ele pode pensar que escapou daquela disciplina que havia em casa. Mas todos sabemos o resultado. No entanto, uma criança que permanece em casa, num lar bem ordenado, será disciplinada para seu próprio bem e para o seu amadurecimento. Que todos nós compreendamos, portanto, que à medida que vemos nosso lugar na igreja como família de Deus, precisamos ser corrigidos e açoitados pela mão do Senhor. O Senhor Jesus é o Filho fiel sobre a casa de Deus. Hebreus, capítulo 3, versículo 16, assim nos diz. Certamente seremos disciplinados de uma forma ou de outra. Mesmo assim, não deveríamos olhar para as coisas ou para os problemas que nos aparecem, nem para nossos irmãos e irmãs que podem apenas ser os instrumentos que nos causam um determinado problema. Devemos, no entanto, reconhecer tudo isso como sendo a mão do Senhor, e devemos, para o Senhor, dirigir nossos olhos, que olhemos na sua direção e nele verdadeiramente encontraremos graça. Nossos olhos atentam para a mão do Senhor nosso Deus, até que Ele seja gracioso para conosco. É desta forma que crescemos em Cristo. É deste modo que podemos ser libertos de nossa estultície, da carnalidade, da vida natural que está em nós. Este é simplesmente o caminho da cruz, e é também a única forma de conhecer a Cristo. À medida que experimenta a disciplina de Deus, no entanto, a alma é movida a orar do mais profundo do seu ser. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. Nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Aqui está o intenso clamor de uma alma que está passando por uma provação completamente nova. É uma prova comum a todos que buscam seriamente ao Senhor. Quando estão sob a disciplina do Senhor, uma das coisas que mais os machuca
é descobrir que outros parecem estar desfrutando um caminho muito mais fácil. A ferida é profunda. Aqui está você, uma alma que ama a Deus, mas por causa disso está sob disciplina. Parece que o Senhor é extremamente rigoroso com você. Parece que o Senhor está controlando você o tempo todo, como se o estivesse cercando sem lhe deixar alternativa. Ele não lhe permite andar livremente. Você sente, para seu desconforto, que está vivendo uma vida de disciplina. Mas quando olha para os irmãos e irmãs ao seu redor, o que você vê? Eles parecem estar aproveitando muito. Parecem ser capazes de falar de muitos assuntos, de fazer muitas coisas e ir a muitos lugares desimpedidamente. E nada acontece a eles. Com outros, nem mesmo suas bocas são disciplinadas. Sua fala e o tom de seu discurso são ilimitados, sem restrição, e nada acontece. Mas basta você começar a falar e imediatamente alguma coisa ocorre. Parece que Deus vem fechar sua boca logo em seguida. Você não pode falar livremente. Você não pode se distrair. Ou tomemos como exemplo a questão da motivação. Mesmo se você for cuidadoso e não pronunciar mais que uma sílaba, no entanto, de alguma forma o Senhor interfere ao fim de tratar com você em suas atitudes e modo de proceder. Ele o reprova por ser orgulhoso ou por ser ciumento. Você simplesmente não tem liberdade. Outros irmãos podem andar sem qualquer restrição, quer em sua vida de pensamentos, quer em suas palavras e atos. Mas você está sob constante restrição. Você está passando pelo treinamento do Senhor o tempo inteiro. É verdadeiramente desconcertante, algo paradoxal. Aqueles que não amam a Deus nem um pouco, ou os que amam mornamente, estão à vontade, ou são até mesmo prósperos, enquanto aqueles que correm diligentemente em direção a Deus encontram dificuldades e provas em todo lugar. Quanto mais alguém ama o Senhor, parece que tanto mais se coloca em apuros. Ele é disciplinado constantemente, enquanto o resto das pessoas segue livremente. Mas essa não é a pior parte da ferida da alma que busca seriamente ao Senhor. Muito mais profundo fica o ferimento quando nossos irmãos e irmãs que estão à vontade nos olham com desprezo. Nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Eles zombam de nós com desprezo e dizem: olhem aquele irmão ou olhem aquela irmã. Nosso pensamento naturalmente se volta para aquele dia escuro quando o Senhor Jesus foi pendurado na cruz. Como as pessoas escarneciam dele e lhe gritavam: se Deus se agrada de ti, por que não te liberta? Por que tu não desces dessa cruz? Como essas palavras de escárnio devem ter transpassado o coração de Cristo. No entanto, tais palavras também transpassam e quebram o coração do santo hoje. Pois aquele que ama o Senhor experimentará o mesmo escárnio. O mundo rirá dele e zombará dele como fez com Cristo. O santo não experimentará apenas a zombaria do mundo, mas até mesmo daqueles que estão na igreja. Aqueles cristãos mundanos terão atitudes como essa em relação a ele. Mesmo entre irmãos, encontram-se essas duas classes distintas. Alguns estão sob disciplina e outros aparentemente à vontade. E aqueles que estão à vontade olham com desprezo para aqueles que estão sob disciplina. Eles dizem, que proveito há em viver dessa forma? Por que ser tão diligente? Por que ser tão sério? Por que tão tolo? Não seja fanático, mas prudente e moderado como nós. Então você poderá aproveitar o melhor de ambos os mundos, como nós fazemos, e tudo daí em diante estará bem.
o desprezo de quem está à vontade e o escárnio do orgulhoso. Sua consciência não os incomoda de modo algum. Seus pensamentos não os perturbam nem um pouco, não importando quão duramente o Senhor trate com eles. Nós, num certo sentido, podemos suportar o desprezo do mundo, porque os que a ele pertencem não têm o mínimo conhecimento do Senhor. Mas quando nos tornamos objeto de escárnio e desprezo dos irmãos da igreja, isso é algo que quase não podemos suportar. O máximo em desprezo e zombaria não vem do mundo, mas dos irmãos. E como ficamos abatidos por suas feridas e cortes. Assim como a deste cântico, nós também estamos sobremodo fartos de seu desprezo. Em hebraico, essa expressão significa estar saturado, ter o apetite totalmente satisfeito, dando a entender, portanto, que aquela alma já foi alvo de muitíssimo desprezo. Ela está saturada, já não aguenta mais. Aquela alma do Salmo que ama tanto ao Senhor e está sob sua mão disciplinadora tão frequentemente, tornou-se tão cheio do desprezo e tão saturada do escárnio dos outros, que desesperada clamou ao Senhor por libertação. Tem piedade de mim, ó Senhor, tem piedade de mim. Se o Senhor não for gracioso para comigo, eu cairei e seguirei os caminhos daqueles que andam à sua vontade e dos soberbos. Mas graças a Deus, sua graça nos basta. Oh, meu querido irmão, não se admire com aqueles que estão à vontade, que parecem estar tão despreocupados. Não escute a sua zombaria, não preste atenção ao escárnio dos orgulhosos. É verdade que eles estão à vontade, é verdade que eles são orgulhosos, mas eles conhecem a graça de Deus que está em Cristo Jesus? Eles perderam a lição mais preciosa. Perderam a oportunidade de aprender o que é graça. Eles podem considerar-se ganhadores por seu orgulho e pela facilidade de sua vida. Mas eles estão crescendo em Cristo, ou seja, estão crescendo em graça. Quem será o perdedor no final? Você pode hoje estar em dificuldade, pode estar sendo rebaixado, pode até mesmo estar sendo humilhado. Mas graças sejam dadas a Deus, pois embora você perca em você mesmo, você irá ganhar mais de Cristo. Você experimenta a graça de Deus, que é suficiente para cada uma de suas necessidades. E não somente você, mas todos aqueles cujos corações estão voltados ao Senhor. Se retornarmos uma última vez ao nosso salmo, poderemos retirar dele uma outra preciosa lição. Observe que no primeiro versículo o pronome é singular e pessoal, mas nos versículos seguintes eles se tornam plurais e coletivos. Aquela alma peregrina não está só passando por essas provas. Um espírito de irmandade prevalece no coração de todos os que são de Deus. No coração de todo aquele que ama Sião e procura a prosperidade de Jerusalém, essa é a sua porção. Portanto, meus queridos companheiros de peregrinação, não nos surpreendamos ao constatar que, à medida que ascendemos juntos em direção a Deus, todas estas coisas sobre as quais falamos no presente capítulo serão parte de nossa experiência. Apesar disso, vamos agradecer ao Senhor porque temos este cântico para cantar quando experimentamos este caminho do Senhor. O amor de Deus ao nos açoitar e ao nos treinar como filhos. Nosso Pai, como te agradecemos, porque teu amor é real. Real não apenas no sentido de que nos sustentas em cada necessidade, nos apoiando no tempo da tribulação, nos guiando quando estamos em dúvida. Mas te louvamos e agradecemos, porque o teu amor é tão real que o Senhor até nos disciplina, até nos açoita, porque tu nos amas. Ó Pai, nós suplicamos que nossos olhos possam ser abertos para ver que em tua casa isso é inevitável
Isso é necessário. É algo que precisamos amar e desejar, e não desprezar ou evitar. Ó Senhor, pedimos-te que possamos ser aqueles que estão sob tua mão e não aqueles que estão fora de tua disciplina. Não nos deixa seguir nosso caminho, não nos deixa livres. Senhor, queremos estar em tua casa, desejamos ser teus escravos, desejamos ser corrigidos por nossa estultice e por nossa carne. Queremos ser treinados para ser participantes de tua santidade. Oramos, ó Senhor, que quando estivermos sob disciplina, possamos ter um espírito de humildade e mansidão, para que possamos olhar atentamente para a tua mão, até que tu completes teu trabalho e retires tua mão. Nossa oração é que venhamos a conhecer tua graça através da disciplina. Ó, sê gracioso para conosco. Te pedimos que não sejamos tentados por aqueles que são orgulhosos e seguem seus próprios caminhos. Sê misericordioso, ó Senhor, e gracioso para conosco. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.